Olá, eu sou o pastor Nilson Lima e eu gostaria de deixar uma palavra aqui nesse dia tão importante que é o dia da crucificação de Jesus Cristo. Essa semana para Jesus ela foi bastante agitada porque ele chega antes do domingo de Ramos que a gente considera, o domingo anterior a essa sexta-feira. Ele chega e ele faz alguns milagres ali impressionantes, não é? O maior deles foi a ressurreição de Lázaro, quando então os judeus começam a olhar Jesus assim como uma ameaça à sua posição. Bom, essa semana ela começa com a entrada triunfal de Jesus, quando no domingo, não é, ele é recebido em Jerusalém com palmas, com palmeiras, não é, com plantas jogadas no chão, com o cântico das crianças. Depois, na segunda-feira, ele entra em Jerusalém, entra no templo e expulsa os vendilhões, né? Jesus ele faz essa purificação do templo duas vezes, uma no começo do seu ministério e agora, já na última semana de vida dele, ele também expulsa os vendilhões. Na terça-feira, Jesus ele tem assim uma grande controvérsia, não é? Discute ali com os sacerdotes, com as pessoas que são autoridades religiosas, porque elas começam a questionar com que autoridade Jesus faz esse tipo de coisa, não expulsar ali os vendilhões, quem foi que deu a ele essa autoridade? Bom, foi uma discussão bastante acalorada. Na quarta-feira, Jesus ele descansa desse debate que foi muito cansativo, mas isso não quer dizer que foi um dia sem nada para fazer, porque afinal de contas, ali, nessa quarta-feira, começou-se a planejar a morte de Jesus, não é? Eles conseguem cooptar Judas para fazer essa traição. Na quinta-feira, aconteceu então a preparação da Páscoa, a última ceia, e então, ali anunciado o traidor, Judas, ele sai de perto de Jesus, não é? E depois, então, ele vai para o jardim do Getsemane, e aí já é na sexta-feira, quando então acontece essa prisão no jardim do Getsemane. Já de noite, na sexta-feira, acontece todos os episódios de julgamento. Ele vai a Pilatos, depois ele vai a Herodes, depois volta para Pilatos. E então acontecem esses acontecimentos. Então, caminhando por essa semana, sabe, desses acontecimentos todos, nós chegamos a essa sexta-feira que começa no entardecer da quinta-feira para nós, não é? Quando quinta-feira está começando a anoitecer, é a sexta-feira dos judeus que inicia. Não começa à meia-noite, começa no entardecer da quinta-feira. Então Jesus tem essa última ceia e depois todos os episódios que culminam na sua crucificação. Sabe, é importante a gente notar que foi exatamente nessa sexta-feira que o amor de Deus e a justiça de Deus, elas acabam se encontrando, não é? Porque essa sexta-feira Jesus ele foi de fato crucificado e morto. É o dia em que a serpente fere o calcanhar do descendente de Eva, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. É o dia em que o sacerdote ele se torna o próprio sacrifício. É nesse dia. Tudo isso acaba culminando para que profecias do Antigo Testamento tenham o seu cabal cumprimento. É na crucificação que Isaías 53 se cumpre, tendo Jesus como servo sofredor. É na crucificação que também se cumpre as profecias do Salmo 22 que falam que Jesus ele foi desamparado, abandonado. E também é na crucificação que se cumpre aquilo que está escrito em Hebreus, no capítulo 10, que ele foi o sacrifício único e definitivo pelo pecado. Sabe, meus irmãos, ao contemplar essas verdades, a gente percebe que essa graça que é dada a nós, ela não é verdadeiramente de graça para Deus, não é? Ela teve um alto custo, e esse custo foi principalmente para Jesus. E isso exige de nós uma resposta. Afinal de contas, ele se entregou. Percorrendo ali os capítulos 18 e 19 do Evangelho de João, a gente encontra um Jesus de Nazaré totalmente humano, totalmente Deus, que já sabia aquilo que iria lhe acontecer, não é? E assim mesmo, ele se entrega aos guardas, assumindo a sua identidade. A partir de então, ele é julgado por autoridades judaicas, já começa o seu suplício, não é? Sendo maltratado,
Ali também ele é negado por Pedro, ele é julgado por Pilatos, não é? Que no final acabou cedendo à multidão, querendo questionar a sua lealdade a César. E a gente percebe que Pilatos, de fato, ele até tentou, não é? De alguma forma, livrar Jesus. Ele questionou Cristo sobre a sua identidade, ele não se aquietou com as acusações que haviam contra Jesus, ele queria respostas da boca do próprio Cristo Jesus, mas no final, atendendo ao clamor da multidão, Jesus é entregue então à execução. E aí, meus irmãos, a descrição da crucificação é bastante breve. Mas como foi para Jesus, não é? Bom, nos 4 evangelhos existe o registro desse acontecimento tão nefasto, né? E ali mostra, nesses 4 evangelhos, palavras que Jesus disse nos seus últimos momentos ali da cruz. Foram 7 frases. E ali aponta para a humildade de Cristo, aponta para a sua perfeição, não é? Porque afinal de contas, Jesus ele se entregou completamente, mesmo em forma de traição, mesmo em função da injustiça, do escárnio, da zombaria, da aflição física, desde o início desse dia até o momento da sua morte. Então é importante a gente destacar claramente que a postura de Jesus dessa entrega ativa, não é? A crucificação, a morte em si, é tudo registrado por João nas suas palavras finais. Diz assim o texto: mais tarde, em sabendo que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: está consumado. Com isso, ele curva a cabeça e entregou o seu espírito. A alegria que nós temos nessa sexta-feira, sabe, irmãos, é o fato de que essa frase foi dita por Jesus e registrada. Está consumado. Sim, de uma vez por todas está consumado. Quando a Bíblia traz essa expressão para nós, mostra que Jesus ele destrói o pecado em si mesmo, não é? Não existe nada que a gente possa fazer para acrescentar ao sacrifício que ele mesmo fez. E isso é glorioso. Ele só deu cabo de todo o pecado. E hoje esse sacrifício é tão perfeito que ele é competente para poder fazer com que a pessoa fique livre de todo e qualquer pecado que tenha cometido, seja ele daqueles que a gente considera dentro da sociedade o mais brando ao mais hediondo de todos os pecados. O sacrifício de Cristo é tão grandioso que aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Vamos orar? Senhor, nós damos graças a Ti por tão imenso sacrifício. Nós queremos Te louvar, Senhor, porque, de fato, nós não temos, ainda hoje, a grandiosidade da dimensão do Teu sacrifício. Mas uma coisa sabemos, ele foi suficiente para lidar com o meu pecado. E não só com o pecado, mas todos os meus pecados cometidos. E eu quero agradecer-te, Senhor, e em resposta, dedicar a minha vida a Ti. Que outra coisa posso fazer, ou podemos fazer, se não dedicar a nossa vida a Ti? Recebe, Senhor, por favor, a nossa gratidão. Reconhecemos a Tua coragem, o Teu sacrifício, a Tua dedicação, a Tua obediência. E ajude-nos, por favor, a seguir nos mesmos passos. Para a glória de Deus Pai, nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Fica com essa palavra.